Boa noite, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus que estás nos céus, louvamos o teu nome pelo privilégio de estarmos na tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que teu Santo Espírito possa tocar os nossos corações nessa noite com mais uma verdade da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. É muito bom estarmos na casa de Deus, é muito bom poder adorar a Deus na sua casa. E claro, cumprimento você que está em casa, você que está em algum outro local, nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, seja bem-vindo. Faça da sua casa, do local onde você está, um local de adoração para o nosso Deus. Seja muito bem-vindo. E eu peço que você compartilhe, mande para os seus amigos esta mensagem para que a esperança, o amor de Deus, o perdão de Deus possa alcançar as pessoas. Estou muito feliz nessa noite por ver cada um de vocês, mas especialmente estou feliz pela Milena. Muito bom ver você aqui, Milena, acompanhada da sua família. A gente tem orado por você e continuaremos orando e estamos à disposição. Que Deus continue te abençoando. É muito bom ver que Deus tem atuado de forma maravilhosa. Amém? Eu quero começar essa noite, que é a nossa segunda noite desta série, que é uma série pequena, de apenas 5 temas. Esse é o segundo, então nós temos apenas mais 3. Quero começar falando de uma mulher. Ela era casada e ela foi pega fazendo algo que não era correto, porque ela foi pega de surpresa com um homem que não era o seu marido. E certamente aquilo, além de pegar ela de surpresa, aquilo sem dúvida deixou envergonhada, humilhada, porque ela sabia que aquilo era errado e muito mais do que isso, ela sabia que o seu pecado agora seria exposto para a comunidade. E a lei daquele tempo, ela era clara. Se um homem fosse pegado com uma mulher, se fosse pego, melhor dizendo, com uma mulher que não era a sua, ele deveria, juntamente com a mulher que ele estava, ser apedrejado. A lei era clara. A comunidade conhecia, e certamente aquela mulher conhecia esta lei. Ela sabia que o fato de agora ter o seu pecado revelado, ela deveria ser apedrejada. E aqueles homens então a pegam e começam a arrastar pela cidade, pelas ruas da cidade. E ela, claro, sabendo da sua condenação, mas agora sem saber para onde estavam a levando, percebe-se que está entrando no templo. A porta do templo abre e ela é jogada aos pés de um jovem. E aquelas pessoas que estão com ela dizem: mestre, esta mulher tem que morrer. E aqueles homens, com algumas pedras já em suas mãos, apertando algumas pedras, já prontos para apedrejá-la, vem que aquele jovem, aquele mestre se agacha e então começa a escrever no chão do templo. Abra sua Bíblia, João capítulo 8. Ele começa a escrever no chão do templo, sem nenhuma reação, sem nenhuma condenação. E é o que a história dessa noite tem para nos ensinar e nos mostrar. João capítulo 8, verso 2. A minha Bíblia diz o seguinte: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém? A intenção primária daqueles homens, daqueles fariseus, era arrumar ou preparar uma armadilha para Jesus. A intenção naquele dia não era simplesmente cumprir um requisito da lei de Moisés. A intenção era condenar Jesus, e já fazia algum tempo aqueles homens estavam à procura de alguma coisa, de algum argumento para condenar Jesus, para que então pudessem matá-lo. E essa história é apenas mais uma armadilha daqueles homens, daqueles fariseus, para comprometerem a vida de Jesus. Jesus contempla a cena e Jesus claramente percebe que ali eles tinham preparado uma armadilha. E você diz: pastor, mas como assim uma armadilha? Por exemplo, se Jesus dissesse que não deveriam apedrejá-la, eles iriam o acusar de descumprir a lei de Moisés, e agora ele sim deveria ser condenado. Se Jesus tivesse dito, então, apedrejem-a, eles iriam dizer e condenar Jesus juntamente com os romanos, dizendo que Jesus não tinha autoridade para isso. Então era de fato uma armadilha, bem preparada, bem pensada para comprometer Jesus. Qualquer lado que Jesus seguisse, ele seria, claro, comprometido. Teria a sua vida comprometida e, claro, levariam ele à morte. E como eu disse, Jesus olha para a cena. Jesus sabe o que está acontecendo. E o texto claramente diz que Jesus apenas se abaixa e começa a escrever na areia. Só um parênteses, porque aqui há algo bem interessante. E eu não vou explorar isso aqui apenas a título de informação e apenas para que a gente, quem sabe, comece a pensar sobre isso. Mas é curioso que a lei, ela era clara. A lei dizia, olha, o homem e a mulher deveriam ser o quê? Apedrejados. Mas naquele dia, o homem não está em cena e claramente ele não é levado até Jesus. Apenas a mulher. O texto deixa uma incógnita e claramente uma aparente injustiça com aquela mulher. Ninguém sabe quem era o homem e claramente ninguém sabe aqui talvez quem seja a mulher, mas há uma aparente injustiça. Mas isso, como eu disse, é apenas uma informação. A atitude de Jesus que é mais interessante. Jesus se abaixa e começa a escrever sem falar nenhuma palavra, e essa atitude pegou de surpresa os sacerdotes e fariseus, mas também pegou de surpresa a mulher, que sabia que ela merecia condenação. Alguns estudiosos chegam a dizer que Jesus começou a escrever e o conteúdo da escrita de Jesus era os criminosos pecados ocultos daqueles homens, daqueles fariseus e daqueles sacerdotes. Não sei se você sabe, mas aqueles homens, e naquele tempo se prezava muito a aparência, e eles gostavam e tinham a necessidade de serem conhecidos como pessoas santas. E sem dúvida, o que esses estudiosos argumentam de que Jesus ali começa a escrever e a expor os pecados daqueles homens,
eles começaram a se sentir humilhados, e o texto diz que, do mais velho ao mais jovem, eles começaram a sair sem falar nada. É curioso, amigos, que Jesus fez isso não para expô-los simplesmente, não para humilhá-los, mas Jesus queria também salvar aqueles homens. Jesus queria também alcançar o coração daqueles homens, e ele já vinha fazendo isso ao longo da vida, ao longo do seu ministério, e aquele momento era o momento de alcançar os corações daqueles fariseus, mas como sempre eles não estavam com o coração aberto para ouvir a verdade de Deus. Eles estavam com o coração, como a gente pode dizer, cauterizado. E aquela cena, aquele momento, aquele pecado exposto que poderia ser usado para atraí-los para Jesus, levá-los ao arrependimento, acabou os afastando ainda mais de Jesus. E mais uma verdade que eu vejo aqui: Deus conhece tudo, não é? Não há pecado, não há problema, não há situação que esteja oculta aos olhos de Deus. E aqueles homens simplesmente saem da presença de Deus. É curioso, amigos, se eles estivessem com o coração aberto, sem dúvida eles sairiam dali mais perto de Jesus do que mais longe. Mas quando eu olho para os judeus e fariseus, eu fico impressionado. Sabe por quê? Porque eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam as verdades de Deus, eles tinham conhecimento e muito mais do que todos, e eles usaram a palavra de Deus para se afastar ainda mais de Deus. Quando eu olho para isso, olho para a situação deles, eu percebo algumas coisas no nosso tempo que nos levam a uma reflexão. Se o meu coração não estiver aberto à vontade de Deus, às verdades de Deus, nada nos aproximará dele. Eu sempre digo, pode cair um meteoro do seu lado e você vai se afastar ainda mais de Deus. É só um coração aberto, é só um coração propício a conhecer a vontade de Deus que vai fazer de fato com que essa verdade seja conhecida. Os fariseus, amigos, saíram da presença de Jesus, e o texto bíblico diz para nós que ficou apenas Jesus e aquela mulher, somente os dois. Claro, eu fico pensando que aquela mulher não tinha coragem de olhar nos olhos de Jesus. Aquela mulher, sem dúvida, Jesus estava em pé, talvez ela meio agachada, e ela só olhando para as pernas de Jesus. Ela não tinha coragem, porque, eu repito mais uma vez, ela sabia do seu pecado, ela sabia qual deveria ser a sua condenação. E eu também penso que aquela mulher estava carregando uma culpa tremenda pelo seu pecado. Mas pastor, se ela estava carregando a culpa, então que ela não pecasse. Amigos, você sabe, nós somos falhos, nós somos pecadores, quem somos nós para julgar? Às vezes nos colocamos nos lugares dos fariseus, mas ela caiu, e sem dúvida ela estava carregando uma culpa. Aí você diz, pastor, mas como assim? Como o senhor sabe que ela estava carregando uma culpa? Amigo, não adianta. O pecado, naturalmente, a não ser que o nosso coração esteja totalmente cauterizado, a não ser que o nosso coração esteja totalmente insensível, mas o pecado cometido, ele naturalmente nos leva a um senso de culpa, porque nós sabemos que nós cometemos um erro, e principalmente diante de consequências visíveis. E aquela mulher estava enfrentando uma consequência visível, além da exposição do pecado. Ela sabia do que ela merecia, mas ela estava carregando essa culpa no seu coração. E falando em culpa, amigos, semana passada eu dei até um toque, a gente falou um pouquinho sobre algumas questões envolvendo a depressão. Foi de forma rápida aqui, mais uma vez, de forma rápida eu quero falar um pouquinho sobre a culpa nos nossos dias. Eu diria que a culpa é algo que tem aprisionado muita gente por aí. Eu percebo e imagino também que muita gente por aí tem sido verdadeiramente mutilado pelas culpas que carregam no seu coração. Eu conheço pessoas que muitos anos, por muitas décadas, carregam a culpa.
de um pecado cometido num passado. Erros cometidos no passado que trouxeram consequências, e essas pessoas muitas vezes não se perdoam. Num primeiro momento, a culpa pode até ser positiva, porque ela nos leva ao arrependimento, ela nos leva à confissão, ela nos leva à busca do perdão, mas quando ela não leva-nos a esta busca de perdão e libertação, a culpa só nos aprisiona e nos mata. Eu imagino talvez que esta noite eu esteja falando com alguém que esteja aqui, ou alguém que está nos assistindo de forma online, que esteja enfrentando esta culpa no seu coração, e não se perdoa, e talvez, de fato, alguns pecados cometidos trouxeram graves cicatrizes, seja no casamento, seja na família, seja na perca de um ente querido. A culpa. E como eu disse, dessa mulher aqui, ela com certeza estava com um senso de culpa ali diante de Jesus. Amigo, nós precisamos entender uma coisa: o único interessado em nos manter com esse senso de culpa é Satanás. O único interessado em nos manter aprisionados e tentando nos convencer de que nós não merecemos qualquer perdão é o inimigo. E ele vem até nós e diz para a gente: olha, você pecou, você acha que Deus te perdoa? Ele vem até nós e vai nos trazendo justificativas e vai atormentando a nossa mente com ideias totalmente sufocantes. Sabe por quê? Porque ele sabe que se nós mantivermos uma mente mais preocupada com a culpa, ele nos mantém mais longe de Jesus. Aí você diz: pastor, o que tem a ver a culpa com a fé, já que a série é sobre fé? Tudo. A nossa fé, ela está relacionada com o nosso senso e a nossa tranquilidade em confiar em um Deus, que apesar do pecado ser grave, Ele nos perdoa. A nossa espiritualidade, ela tem tudo a ver, a sua qualidade, tem tudo a ver com a culpa ou não. Eu e você precisamos entender e termos fé de que nós temos um Deus que nos liberta, um Deus que nos perdoa, um Deus que tira o peso da culpa do nosso coração. Amigo, eu disse, né, Satanás está interessado, mas você precisa entender que Deus, guarde isso, Deus estará sempre de braços abertos para te receber. Não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus lhe ame mais. E não há nada que você deixe de fazer que fará com que Deus lhe ame menos. Deus continua nos amando, Deus continua nos recebendo. Claro, a Bíblia diz, olha, o ideal seria que você não pecasse. Mas se você pecou, se você errou, vem até mim, porque eu te ofereço o perdão, porque o meu perdão é muito maior do que qualquer tipo de pecado. Que Deus maravilhoso, não é? Nada pode nos afastar do perdão e do amor de Deus. Deus continua nos amando. E é isso que Ele, naquele momento com aquela mulher, a sós, Ele tenta dizer para ela. Eu não sei se Jesus se abaixa e fica no mesmo nível que ela, ou se os dois se levantam, mas uma coisa eu sei, Jesus olha dentro dos olhos dela e diz: onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? E ela diz: Senhor, não sei. E ele apenas diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Amigo, eu fico pensando que aquela mulher, ela saiu dali leve.
sim, consciente do seu pecado, mas glorificando a Deus pelo perdão e pela restauração e pela nova oportunidade que Deus estava lhe dando para começar, ou melhor, recomeçar a sua vida. Que Deus maravilhoso, não é? Ele tirou a culpa dela. Aí você pode até dizer, mas pastor, o pecado dela não mereceria punição? Pastor, Deus e Jesus ali não minimizou o problema e o pecado? Deus não minimizou aquela situação? Meu amigo, eu quero dizer para você que Deus não minimizou nada. Sabe por quê? Porque o perdão oferecido àquela mulher, estava na verdade antecipando algo que a cruz nos garantiu. Jesus, ao perdoá-la, Jesus não estava minimizando o pecado. Jesus está dizendo, sim, mulher, você merece ser condenada, mas eu estou sendo condenado por você. Eu estou tomando o seu lugar, e essa culpa, esse peso está sendo transferido para mim. É o que Isaías, amigos, diz para nós. Isaías diz, olha, mas ele foi traspassado por nossas transgressões, ele foi esmagado, moído por nossas iniquidades, sobre ele estava o castigo que nos trouxe a paz, e por causa das suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos perdemos, nós nos voltamos cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? O pecado é um problema? Sim. O erro é um problema? Sim. Você muitas vezes merece condenação? Sim. Mas Cristo assumiu a condenação no meu e no seu lugar. Amigo, aquela mulher, ela representa a todos nós. Aquela mulher, querendo ou não, é um pouquinho de nós que estamos nesse mundo de pecado e cometemos pecados muitas vezes gravíssimos. E você pode dizer, pastor, tá bom, aquela mulher errou, mas era um adultério, pastor. O senhor não sabe o que eu pequei, o senhor não sabe qual tem sido o meu pecado, o senhor não sabe qual tem sido a situação que eu tenho enfrentado, pastor. Amigo, não importa o pecado, e eu já disse isso aqui muitas vezes, não importa, não tem tamanho de pecado, pecado é pecado, o pecado sempre será um problema, o pecado sempre será uma ofensa a Deus. Mas Deus já resolveu o problema do pecado, colocando Cristo na cruz, substituindo a mim e a você. O próprio Paulo diz para nós, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sei que entender essa questão de substituição é difícil para nós, eu sei, principalmente no contexto que a gente vive do toma lá da cá, você faz, você recebe, você não faz, você não recebe. Você acertou, você ganha um joia, você não acertou, você é condenado. Não combina com a nossa cultura, e eu sei que é difícil entender isso, amigos, mas você precisa aceitar pelo menos, você precisa pelo menos ter fé de que não há condenação para você. Claro, se você confessar o seu pecado, não há nenhuma condenação, porque Cristo foi condenado no meu e no seu lugar. Amém? Se você está carregando uma culpa de anos, Deus está dizendo para você, ei, fique em paz, porque eu tomei o seu lugar, eu não te condeno. Alguns dias atrás, nós estávamos no concílio pastoral, e o pastor que estava ali fazendo a meditação, ele contou uma história pequenininha, e eu achei interessante, eu queria compartilhar com vocês. Uma senhora, há mais de 30 anos, estava carregando uma culpa no seu coração. E a culpa envolvia uma perca, não de alguém
próximo, mas de alguém muito próximo, o seu filho. E ela, por mais de 30 anos, carregando essa culpa de que aquele problema foi causa, ou melhor, foi causado por ela, por uma atitude, um erro dela. E por mais de 30 anos ela sofrendo, por mais de 30 anos ela sendo mutilada internamente com esse sentimento que estava a aprisionando. E em mais uma noite, sofrendo, ela se levanta na madrugada e liga a televisão. E ali procurando os canais, ela acha o canal da TV Novo Tempo. E o pastor Arilton Oliveira estava pregando. O pastor Arilton estava pregando sobre perdão, sobre libertação da culpa. E aquela noite, ela conta a história que Deus realizou 2 milagres. O primeiro milagre é que na casa dela não pegava a TV Novo Tempo. Mas naquela madrugada, apareceu na casa dela a TV Novo Tempo e o pastor Arilton pregando. Segunda verdade, ela foi libertada da culpa. Ela foi libertada porque ela entendeu que Cristo já foi condenado em nosso lugar. Meu querido amigo, não há nada que nós podemos fazer para que Deus nos ame mais. Não há nada que nós podemos, ou melhor, não há nada que deixemos de fazer que vai fazer com que Deus nos ame menos. Deus continua nos amando. Ele continua de braços abertos. É a única coisa que Ele pede: confesse o seu pecado. E se você confessar, o perdão e a paz te alcançará. Que Deus maravilhoso, não é? Que Deus poderoso. Eu não te condeno. Tenha fé nessa palavra. Tenha fé nessa promessa. Quero chamar o Ministério Louvor para a gente encerrar com uma música. Eu me rendo. Que essa noite você se renda. Que essa noite você se entregue. Se há algum pecado que precisa ser confessado, que essa noite você confesse esse pecado. E saia daqui em paz. Leve e, como diz uma expressão, solto. Você que está em casa, eu não sei quem está me assistindo em casa, mas se você está carregando a culpa de um pecado, amigos, é simples. Apenas confesse, apenas se entregue, apenas entenda e não caia na cilada do inimigo. Jesus está de braços abertos querendo te receber essa noite. Tenha fé nessa palavra, confie nessa palavra e se entregue a Jesus. E mais uma vez, saia desta mensagem leve, em paz com o nosso Deus. Vamos cantar? A ti eu vou clamar. Você que está aqui, vamos ficar em pé? Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a negrear. Mas o que? Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã. Preparado pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo.
de Cristo. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, E o quê? teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Se coloque nos braços de Jesus. Se entregue a Jesus. Confesse o que precisa ser confessado. E se renda a esse Deus. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Amém. Fez Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Se lance, cante. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Santo Deus, louvamos a Ti por estas promessas maravilhosas que o Senhor nos dá em Tua palavra. Louvamos a Ti, Senhor, porque o perdão, a misericórdia e a Tua graça se renovam não simplesmente a cada manhã, mas a cada momento que nós precisarmos. E nessa noite, Senhor, eu clamo para que o Teu Santo Espírito alcance cada coração e mostre que estas promessas, elas são reais e verdadeiras, não para algumas pessoas, mas para todos aqueles que precisam de perdão, restauração e libertação. E Deus, que cada pessoa que necessitar disso agora possa receber a Tua paz em seus corações nesta noite. Nos abençoe, nos ajude. É isso que pedimos no nome de Jesus. Amém. Como sempre, eu gosto de sair cantando. Eu me rendo aos
aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.